Então, falar da minha conversão, né, é fácil. Hoje, eu sou filho de... minha mãe é crente, minha avó também é cristã. Mas infelizmente eu não tive elas como exemplo. Elas não foram exemplo para mim, para me levar para a igreja. Minha mãe nunca foi de me levar para a igreja, não frequentava EBD. Ela e minha avó só iam de quando em quando no domingo à noite. Então, infelizmente para mim elas não foram referência, né, como cristãs. E sobre dízimo, sobre ofertas, tudo isso eu aprendi na igreja, não aprendi com elas. E eu sempre vim da igreja, assim, de quando em quando eu vinha, quando tinha alguma festa na igreja, aniversário da igreja, aniversário de organização. Mas a partir de novembro de 2002, eu comecei a frequentar a igreja mais assiduamente. Aí no final de novembro ali, no apelo que o pastor Job fez, eu levantei as mãos para Jesus. Ali eu fui convencido, não me converti naquele momento. E dia 31 de dezembro, né, eu entrei na classe preparatória para o batismo. E no dia 31 de dezembro de 2003 eu me batizei junto com mais 7 pessoas. Só que eu me batizei não sendo salvo. Eu não era convertido, eu era um convencido. E com o tempo, comecei a vir mais assiduamente na igreja, comecei a frequentar a EBD, coisa que eu não fazia. Por um tempo eu me esfriei um pouco. Mas né, um grupo de adolescentes foi na minha casa me visitar. E voltei a frequentar mais assiduamente de novo. Só que eu não abandonei os meus pecados. É por isso que eu falo que eu só fui convencido. Eu continuei na prática dos meus pecados. Praticava pecado, pedia perdão. E como membro da igreja, né, e ainda liderava a organização. Eu era líder dos embaixadores do rei e praticava pecado. Meu pecado a Bíblia chama de abominação. E eu não sentia vontade nem desejo de expor o meu pecado para alguém. Eu não tinha o Espírito Santo dentro de mim para me convencer ou para gemer aqui dentro de mim para poder eu expor o meu pecado. E quando foi em agosto de 2009, né, vindo de um congresso de adolescente, o tema era Apocalipse, o fim está próximo, agora é com você e Deus. E eu fiquei com esse tema na minha cabeça e uma frase que um pastor disse lá no congresso, que o congresso só faria efeito a partir da segunda-feira, quando terminasse o congresso. E os meus pecados vinham na minha mente, na segunda, na terça e na quarta-feira eu procurei o pastor, contei para o pastor Job tudo que eu fiz, né, como membro da igreja, expus meu pecado, pedi meu desligamento da igreja e fiquei um tempo afastado. Mas naquela quarta-feira, dentro do gabinete pastoral, é que se deu a minha conversão. Ali eu senti o Espírito Santo entrando em mim, me selando. E a diferença é que antes, né, como membro da igreja, não sendo salvo, eu não sofria, eu não era perseguido, eu não passava provações, até porque Satanás não tinha motivos para poder me perseguir ou se incomodar comigo, porque eu era inofensivo para ele. Mas a partir do momento em que eu me converti de verdade, para mim foi mais difícil ficar, né, na igreja. Eu fui muito mais perseguido, caí em tentação por 3 vezes, eu cometi pecado, né, forniquei, eu adulterei. E nessas 3 vezes, né, a igreja me conhece, está ciente, eu pedi meu afastamento, fui desligado da igreja. E em 2015 eu me reconciliei com a igreja novamente, desde então eu estou firme. E realmente Deus me tirou, como o salmista fala, do tremedal de lama, do lamaçal de pecado, e firmou os meus pés sobre a rocha. E antes de Cristo eu era pecador, depois de Cristo eu continuo sendo pecador, só que um pecador que hoje peca mais. E não é pelo fato de eu ter aceitado Cristo que eu não sou mais pecador, eu continuo sendo pecador e sujeito a pecar. É por isso que há necessidade de buscá-lo sempre. E falar sobre o que eu faço na igreja. Primeiro, eu sou servo, né? Apenas isso, eu sou servo. E eu não faço nada, quem faz é o Espírito Santo através de mim, eu sou apenas um instrumento. E para mim é o que a Bíblia fala, né? Basta
ao servo ser como seu senhor e ao discípulo ser como seu mestre. E sou professor dos adolescentes, sou esposo, sou pai, e o que vier, canto no coral da igreja, e o que mais vier minhas mãos a fazer, eu vou fazer conforme as minhas forças. Falei que sou pai e que sou esposo porque tudo que o crente faz é espiritual. Então é o que eu faço dentro da minha casa, cuidando da minha esposa, zelando pelo meu lar, isso também eu faço pela minha igreja. Eu sou o Leandro Barbosa Pereira, eu sou membro da 10ª Igreja Batista em Itaperuna, membro da DIB. Eu estou aos pés de Jesus, o melhor lugar do mundo.
Música